Olá, muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um programa Direito e Justiça, um programa que, como você já conhece, traz a você semanalmente informações importantes do mundo do direito para que você possa se adaptar e, acima de tudo, conhecer os seus direitos. E mais do que conhecer os seus direitos, também conhecer aquilo que muitas vezes desenvolvemos no dia a dia sem saber que estamos fazendo algo que pode gerar algum tipo de consequência prejudicial a cada um de nós. No programa de hoje, nós vamos abordar um tema que é extremamente importante no nosso contexto social, que diz respeito à pirataria. A pirataria que nós precisamos entender. O que é pirataria? Quando que ela se caracteriza? Quais são as consequências, tanto para o indivíduo que eventualmente comercializa algo pirateado, quanto também para nós, para a sociedade como um todo que adquire esses produtos. E claro, para tratar sobre esse assunto, eu trouxe hoje aqui no nosso programa Direito e Justiça o doutor Eduardo Pimenta, que é autor de inúmeras obras relacionadas a esse tema, é advogado, é professor universitário e hoje, então, delicadamente, gentilmente, se faz presente em nosso programa para clarear todos esses aspectos. Doutor Eduardo Pimenta, é um prazer recebê-lo aqui no programa Direito e Justiça e, acima de tudo, deixa aqui o espaço aberto para os seus esclarecimentos, que, como eu já conheço, posso afiançar, serão brilhantes, sem dúvida alguma. Muito obrigado. Eu quero agradecer, sobretudo, penhoradamente, ao meu amigo professor Leonardo. É pessoa de um cavalheirismo singular, como vocês estão vendo, e hoje me dá a oportunidade de poder trazer a vocês aquelas informações que, ocasionalmente, são de senso comum, mas falta pequenos dados esclarecedores. E, com isso, a pauta, conforme ele anunciou, é pirataria, desde os quais é o nosso expertise no sentido de estudos, livros escritos, atuação advocatícia. Portanto, é um prazer enorme, muito obrigado pela atenção, pelo convite. Nós é que agradecemos e eu já quero aproveitar o máximo de tempo possível e já começo então fazendo a seguinte pergunta, Pimenta. O que se considera pirataria? Muitas vezes nós temos aí dificuldades de identificar determinado comportamento como sendo de fato pirataria, como sendo outras fraudes a marcas, a patentes, algo do gênero. Em primeiro lugar, o que eu devo entender como pirataria? Pirataria, nós passamos a ter duas concepções. A primeira é a legal. Pirataria na lei é a reprodução, a violação à Lei 9.610, que cuida dos direitos autorais sobre obras intelectuais, e a 9.609, que protege o programa de computador. E por que eu estou te dizendo na acepção da palavra? Porque o decreto 9875 de 2019, agora com Bolsonaro, determinou, está lá escrito no parágrafo único do artigo 1º, que pirataria é a violação ao disposto na 9.609 e na 9.610. Quando eu digo 9.609, 9.610 é Lei 9.609 de 98 e Lei 9.610 de 98. Então, na acepção legal, pirataria é a violação a esses diplomas legais. No senso comum, você encontra a seguinte situação. Todo mundo usa a palavra pirataria como sinônimo de algo que não é legal. Então, você hoje tem aquele terreno que é uma grilagem que o sujeito ocupou por posse. Aí o outro vem e comunica, fala que aquele terreno é pirata. Entendi. Então, você tem, na medida que você tem a determinação legal, você tem um senso comum, até situações as quais se trata de direito marcário. Marca, quando eu digo, me refiro a tênis, as diversas marcas mundiais. Você tem Nike, Reebok, você tem bolsas Louis Vuitton, Finge, as marcas de envergadura internacional que você vê no jet set internacional com as atrizes, muitas delas são pirateadas. Quando eu digo pirateadas aqui, eu digo em senso comum. Não no sentido técnico da lei. Exatamente, exatamente. Aliás, em cima disso, Pimenta, só um esclarecimento. Nessa linha geral, eu posso estabelecer como sendo conceitos sinônimos pirataria e produtos falsificados? Em senso comum, sim, mas em senso legal, não. Perfeito.
Porque produtos falsificados, para serem piratas, eles têm que estar adstritos à disposição da 9.610 a 9.609, como dissemos. Então, vamos lá. A 9.610 protege os direitos autorais sobre obras musicais, sobre pinturas, litogravuras, fotografias, filmes, desenhos de diversas ordens, projetos de engenharia. Há, inclusive, pirataria em projetos de engenharia. O engenheiro desenvolve um projeto, ou o arquiteto, vem um outro e copia igual, ipsis literis, ou seja, sem ter nenhuma alteração. Você está, então, diante daquilo que seria um produto pirateado. Há uma falsificação. É necessário fazer um comentário que entre produto contrafeito, produto pirateado e produto falsificado. Óbvio que o contrafeito, conforme diz a lei, é o conceito da lei, é a reprodução não autorizada. Então o sujeito entrou no Spotify, no Deezer, ou então no YouTube, baixou uma música. Se ele tem autorização para aquilo ou não, nós vamos passar a fazer a análise dentro do âmbito legal e dentro do âmbito prático. O Código Penal, no artigo 184, parágrafo 4º, ele diz que você pode fazer a reprodução de uma obra intelectual na íntegra, não é fragmento não, na íntegra, para uso privado do copista. Então isso não é crime? Não, não é crime. Mas civilmente, isso é um ilícito, ou seja, isso contraria a lei dentro do âmbito civil a justificar, inclusive, um pleito indenizatório? Sim. Por quê? Porque a lei civil, que é a 9.610, que protege os direitos autorais, ela diz que você só pode reproduzir pequenos fragmentos. Ela não diz a porcentagem. Isso é uma temática que a doutrina do direito se discute largamente. Quanto é essa porcentagem? É 50%? É menos 50%? Eu sustento que, como é pequenos trechos, é menos do que a metade. Óbvio que, então, eu chego à dimensão de que é 49%. Mas eu posso reproduzir, então, uma música inteira do Léo Canhoto e Robertinho? Posso. Eu posso pegar uma banda como Pearl Jam e reproduzir uma música inteira que eu baixei da internet? Pode. Agora você tem diversas músicas que estão sendo lançadas internacionalmente, direto nas redes sociais. Então eu faço um download e ali eu vou reproduzir no meu pendrive, eu coloco então numa mídia fixa, como um CD. Eu posso fazer isso? Isso não é crime? Pode. Em cima desse assunto que você está abordando aqui, que é extremamente importante, para o dia a dia, inclusive, me ocorre muitas vezes em restaurantes, em bares, em que vai fazer a transmissão de um determinado evento esportivo, um jogo de futebol, uma final de campeonato, algo do tipo. Você muitas vezes tem lá a transmissora daquele sinal indicando que é vedada a retransmissão em locais públicos, somente para uso privado. Descumprir essa determinação que está estabelecida num contrato que você firmou com a empresa no momento que você adquire aquela transmissão, cai na ideia da pirataria? Cai na ideia da pirataria. E vou lhe dizer mais. Dentro do contexto civil, porque dentro do contexto penal, não é crime, mas é violação à lei 9.610. Por quê? Porque todo uso de obra intelectual, ele deve ser prévio e expresso. Então, se eu estou fazendo uma captação televisiva, um jogo, um show, um evento de qualquer ordem, seja ele inclusive de interesse nacional, eu dependo de ter autorização prévia e expressa de quem está transmitindo. Óbvio que quando eu lhe digo isso, eu estou me atendo dentro do contexto da pirataria no seu âmbito legal. É corriqueiro? Todos nós vamos num restaurante e lá encontramos uma transmissão de um jogo, da corrida, das Olimpíadas, de um evento qualquer, de um show em qualquer época que seja. Por quê? Porque a finalidade de quem faz essa captação em uso de bares e restaurantes é de entreter o seu público, o seu consumidor. Agora, essa questão me remonta aqui a uma outra indagação, né? A partir do momento em que isso é um ilícito, ou seja, algo que não é autorizado e tem um reflexo na área civil, como você já comentou aqui. Sim. Porém, sabemos que isso corriqueiramente acontece. Por que isso acontece corriqueiramente? É um problema de fiscalização?
No seu âmbito civil, não, porque no seu âmbito civil nós temos desse uso de obras musicais, evidentemente, quando eu me refiro a obras musicais, obras líteros musicais e musicais. Líteros musicais é música e letra, musicais é só música, não tem letra, a obra clássica, por exemplo. Então, o que ocorre? Nesse sentido, você tem um ECAD. O ECAD, então, passa nos bares, restaurantes, fazendo uma prospecção, considerando o volume de clientes possíveis, para lhe cobrar um FII que se chama-se royalty. Quando eu digo royalty, só para concluir, royalty passa a ser aquela nomenclatura que é dada pela legislação que regulamenta o imposto de renda. Antigamente era o decreto 3.000 de 99, agora saiu um outro decreto pelo Bolsonaro que define. Royalties são os proventos advindos do uso de obra intelectual, assim como é o aluguel, assim como são outros rendimentos decorrentes de locação, enfim. Mas só para esclarecer, o ECAD então vem e arrecada. Cobra do restaurante. O restaurante, por sua vez, evidentemente, considerando aquele cálculo de lucro que ele tem que ter, considerar todos os gastos, ele repassa isso paulatinamente para o cliente, na medida que vem, vem um cover, vem uns 10% ali, aqueles 10%, tudo aquilo, e ele já considera tudo isso. Essa questão de cover, por exemplo, os restaurantes que normalmente têm música ao vivo, e música ao vivo em que o intérprete ali, na verdade, ele está externando uma música que é, muitas vezes, de um grande cantor, de um grande compositor, músicas que não foram feitas para aquele intérprete do momento do restaurante. Como é que fica essa questão relacionada ao restaurante? O restaurante deve pagar alguma coisa ao ECAD? O ECAD, só para esclarecer, é o Escritório Central de Arrecadação relativos a direitos autorais, é isso? Distribuição relativa a direitos autorais, exclusivamente de músicas, obras musicais e litero-musicais, não para outros fins. Então, por exemplo, se no mercado aqui na nossa região, qualquer que venha a ser região de vocês, Osasco, Itapevi, Jandira, Santana de Parnaíba, Barueri, você entrou no mercado, tem lá um produto pirateado, que seja uma bolsa, que seja um tênis, um colar, enfim, com o que denota uma grande marca, o ECAD não vai mexer com isso. Quem mexe com isso exclusivamente a ordem pública através dos órgãos de repressão, que vem a ser a polícia administrativa, que nós conhecemos que é a polícia civil, e aí você passa a ter os contextos preventivos e repressivos. O repressivo já visa a punibilidade, e o preventivo já procura evitar aquele comércio. Daí é porque, às vezes, nós ouvimos muito, eu me lembro quando garoto, olha o rapa, olha o rapa, olha o rapa. Era um contexto de começava aquela correria, aquela correria. Sobretudo, eu me lembro quando eu ia para o fórum, e às vezes as pessoas estavam aquelas lonas abertas, com um cordãozinho em 4 pontas, e cheio de produto pirateado ali, carteirinha pequena da Louis Vuitton, com marca, etc. Aí um gritava lá da porta, olha o rapa, ele segurava aquela correntinha, aquela correia, e fechava tudo, e ele saía com tudo das costas, correndo igual o Papai Noel. Enfim, é algo muito interessante observar, que era exatamente para que ele não perdesse todo o bem a ser comercializado. Óbvio que o ECAD não cuida disso, só para que te responda pontualmente. O ECAD não cuida disso. O ECAD vai para bares, hotéis, restaurantes, emissoras de televisão, e aí sim ele faz a arrecadação pela execução pública da obra, por vezes musical, intrínseca na obra audiovisual, que são os filmes, são os eventos que estão passando. Aí o sujeito começa a fazer a exibição daquilo. Tem música? Tem. Então o ECAD vai bater na sua porta. Nós estamos recebendo aqui no nosso programa Direito e Justiça o Dr. Eduardo Pimenta, tratando sobre pirataria. Além das redes sociais, se você preferir, você também pode participar do programa enviando perguntas também pelo WhatsApp ao Dr. Eduardo Pimenta. O número do nosso WhatsApp é o 11 98142 0208. E já temos aqui telespectadores nossos aí trazendo algumas perguntas para o seu esclarecimento. A Marlene Souza é uma dessas pessoas, final do telefone 1931, e ela faz aqui uma pergunta no seguinte sentido: baixar vídeos da internet para assistir em casa é pirataria? E ela faz aqui uma observação, lembrando que é para uso pessoal e não para venda. Não, não é pirataria. Evidentemente, modifica quando? Quando ela baixou com tanta perfeição, aí uma amiga fala assim, faz uma cópia para mim. Aí pronto, aí já começou a ser pirataria. Ainda que a amiga não pague.
Pode ser até de forma gratuita, então. Exatamente, exatamente. Okay. Para ela pode baixar, para ela pode ter no seu staff de rol de obras audiovisuais. Entretanto, ela não pode fazer uma cópia para ninguém que, evidentemente, caracteriza aí o ato da pirataria. O que acontece muitas vezes é que as pessoas fazem disso um comércio. Então, circunstancialmente, cumpre ressaltar, quando nós fomos membros do Conselho Nacional de Combate à Pirataria do Ministério da Justiça, na sua primeira gestão, em 2005, constatamos que a Amazônia, a Zona Franca de Manaus, quando é reproduzido os filmes recém-lançados, e às vezes vem com um erro qualquer de exibição de imagem, o risco que tem no meio do filme que surgiu, eles terminam destruindo todas aquelas emissões, aquelas impressões de CD. Quando eu digo destruir, eles simplesmente colocam no lixo. O que faz o pessoal periférico dessas grandes reprodutoras? Eles vão lá no lixo, catam, fazem um encarte numa Mallray, que é aquela capinha do DVD, e mandam para São Paulo, para o Rio de Janeiro, para diversos pontos, e aí vendem em primeira mão. Isso foi constatado dentro do Conselho Nacional de Combate à Pirataria, no Ministério da Justiça. Aí você fala assim, então esse é pirata? Não, ele foi produzido originalmente. A única coisa que aconteceu é que ele foi desfeito em razão de um erro de edição, qualquer que tenha sido, ou de fixação, e daí o sujeito simplesmente captou e está fazendo um comércio. Ah, então o que é isso? Bom, isso aí você passa a ter um desvio, obviamente, de tributo, mas não que isso caracterize pirataria ou simplesmente uma obra contrafeita. Ah, mas é falsificado? Não, é original, por incrível que pareça, é original. Há essas situações? Isso foi constatado. Mas também há a situação, como a pergunta da nossa telespectadora, que a pessoa baixa para ela, para os outros, ainda comercializa. Aí sim alcançaria essa restrição legal da pirataria. Perfeito. Agora, é claro, é inegável que um dos atrativos do produto pirata é o preço. Né? Normalmente eles têm um preço muito aquém, muito abaixo do preço original. Né? Agora, muitas vezes as pessoas acabam se vendo tentadas a isso por conta de uma questão econômica, mas desconhecem as consequências que podem sofrer ao adquirir um produto dessa natureza. Eu queria, doutor Pimenta, que o senhor explicasse quais são os riscos que a pessoa que busca um produto pirata pode sofrer. Isso merece uma reflexão, que não é só aquela reflexão legal. Eu a farei a legal para depois entrar na psicossocial. A legal, quem consome um produto pirata, ele faz parte da cadeia. Está lá no artigo 184, parágrafo 2º do Código Penal, que ele diz que todos aqueles que consomem, quem expõe à venda, adquire, oculta. Eu só guardei para ele. Se ocultou, então você entra na cadeia da responsabilidade penal. Mas não é isso que eu quero falar. Esse está notório, está fácil. Aquilo que as pessoas às vezes não percebem é o seguinte: eu comprei um produto pirata. Vamos falar dentro do termo pirata e em termos senso comum, senso geral. É um tênis. O tênis não foi analisado, a anatomia do teu corpo, qual o impacto que quando você andar com aquele tênis que você vai receber na panturrilha e, por sua vez, vai dar o reflexo até chegar à sua coluna, e você usando aquilo com periodicidade, você termina tendo uma lesão na coluna. Então, são, às vezes, remédios piratas, que às vezes não vão gerar efeito nenhum. A finalidade do remédio é sempre reparadora para a própria saúde, mas não gera efeito nenhum porque é pirata. Houve uma época que, quando a governadora do Rio de Janeiro, Rosinha Garotinho, estava à frente, foi feita uma apreensão enorme de tênis, de calças de marca Zump, diversas ordens e diversas marcas. Moral da história: a governadora, então, estava tudo no depósito público. A governadora, então, perguntou, reuniu os advogados todos, nos chamaram como membro do Conselho Nacional de Combate à Pirataria, e eu fui para essa reunião, e ela falou assim: nós não poderíamos doar isso para a comunidade carente? E os escritórios consultaram os titulares de direitos, que eu estou falando em senso comum, e decidiram que poderia, desde que retirassem as marcas. Então, eles retiraram as marcas, o Nike, aquele símbolo da Nike do tênis, e deram tudo para a comunidade carente. Você vai falar assim, mas se for destruir e dar para uma comunidade carente, aquela pessoa que não tem um tênis, é saudável, é salutar? Evidentemente que é.
Mas você tem que considerar que, ocasionalmente, aquele uso de um tênis que não está preparado para poder recepcionar a locomoção e o andar de uma pessoa pode gerar sequelas físicas para ela. O impacto na coluna que isso pode haver. Ah, mas uma calça jeans não tem problema. É evidente, uma calça jeans não tem problema. Uma camiseta. Perfeito, uma camiseta. Um casaco, o sujeito está com frio, deu um casaco, tirou só a marca Nike, tirou a marca Reebok, tirou a marca qualquer que seja ela que você queira pensar, retirou, o cara já está agasalhado, está perfeito. Ótimo, sou favorável a isso. Eu, particularmente, sou. Óbvio que não falo aqui por nenhum titular de direito, de ordem alguma, mas é aquela atenção que tem que se ter. São benefícios para uma comunidade carente. Considerando isso, então a gente começa a raciocinar dentro da seguinte dimensão. Quem consome produtos piratas são todos aqueles que, de alguma forma, procuram, dentro do mundo moderno, resguardar o dinheiro e gastar o menos para obter o mesmo bem material. Então o sujeito tem R$100, ele encontrou uma carteira que custa R$90, porém lá na esquina tem um piratinha de R$20 igualzinho, que não é igualzinho, mas na concepção dele é igual. Ele vai Visualmente é igual. Visualmente é igual. Ele vai gastar os R$20, entretanto, para quê? Para que ele guarde consigo os 80. Isso é do mundo capitalista? Mas desde o mundo capitalista considerando uma situação econômica social. Porque você imagina, isso não acontece em Paris, se você pegar grande centro, isso não acontece em São Paulo, capital, se você pegar o grande centro, isso não vai acontecer em Nova York, em Los Angeles, porque o recurso no grande centro é enorme. Ah, mas há o transeunte da periferia que veio. Sim, haverá, mas ele normalmente não fará essa aquisição naquele local, posto que os produtos ali vendáveis são para o público-alvo daquela localidade. Perfeito. E as nossas perguntas dos telespectadores vão chegando. Legal, eu já vou lhe repassando aqui. A Marta Ciro, do final do telefone 6708, ela indaga o seguinte: para onde vão os produtos piratas que são, até ela coloca aqui, né, que o famoso Rapa recolhe? Para onde vão esses produtos? Qual o destino deles? Normalmente vão para o depósito público. Depois de instaurado o devido processo, eles são destruídos. Feito a amostragem, feito as provas, as constatações de que se trata de um produto realmente pirateado, eles são destruídos. São destruídos de diversas formas, quer que seja com aqueles rolos de asfalto, eles passam em cima dos produtos, destroem todos os produtos. Quando são produtos, às vezes, de roupa, eles passam dentro de um cortador, qual é o triturador de papel, que danificam todos os produtos exatamente para que ele não volte para o consumo. A grande questão disso tudo poderia ser aproveitado isso? Eu fico com aquela indagação. Veja você que as câmaras municipais andam discutindo, estive conversando com o vereador Mário Guide aqui de Osasco, numa perspectiva de que ele até acatou bem a sugestão de criar uma comissão para que pudesse ver em Osasco aonde que ocorreria, onde é que estariam esses produtos que se pudesse ser revertido para a comunidade carente periférica de Osasco. Então, o professor Mário Guide, vereador aqui em Osasco, acatou bem essa ideia. Se isso vai à frente, é evidente que toda a comunidade, todo o seu espectador, telespectador, todo o seu público poderia colocar isso na Câmara Municipal da sua cidade, já que nós temos aqui a penetração, uma vez na internet, hoje você tem a penetração no mundo. Então, há de se levar isso em conta, sem dúvida, agora, com o endosso do poder público, óbvio. A Silvia Tonácio, ela faz uma pergunta também interessante voltada à rádio pirata. Ela diz que ela tem ciência da existência de uma determinada rádio pirata, ela já fez diversas denúncias, mas até agora não houve qualquer manifestação. Ela quer saber, num caso desse, o que ela deve fazer. Evidentemente, fazer a denúncia ao poder público. Ao poder público nós temos a Agência Nacional de Telecomunicações, assim como o próprio Ministério das Comunicações, a ciência dessas rádios piratas para que elas tomem as providências. Óbvio que quando nós falamos de rádio, vai se envolver a Polícia Federal. Então, mas por que a Polícia Federal? Porque pelo próprio uso, ocasionalmente, de música, já não estou falando da concessão, já estou falando da obra intelectual utilizada na rádio pirata. Pelo parágrafo 3º do artigo 184 do Código Penal,
o titular de direitos autorais, circunstancialmente, ele pode fazer uma representação e a competência, ao meu juízo, por se tratar de telecomunicação, é da Polícia Federal. Agora, quando a gente diz em representação, nós que somos da área jurídica, nós sempre lembramos, prova é uma questão fundamental que leva ao convencimento. Sem prova não vai ter como. Existe a possibilidade, não tem a constatação fática. Como é que você prova? Está aqui, eu fixei. O cara falando ZYC 745 daqui. Uma outra questão que surge aqui é trazida pelo André Santos. O André ele faz referência ao Shop Trem, que é aquele comércio de ambulantes, né, dentro dos trens e daí por diante. Ele pergunta, como frear isso? Isso é mais difícil, muito mais difícil, porque depende de vigilância. Para que possa frear isso, tem que haver vigilância dentro de todos os vagões. E aí, então, vamos aumentar os recursos humanos. Mas aumentar os recursos humanos, eles vão falar assim, não, tem que aumentar então o bilhete, que eu vou gastar mais, o lucro que eu estou tendo é mínimo. E aí, sim. E por que eu quero dizer? Porque é o momento onde é que o vendedor, isso é do comércio, já não estou falando de direito, estou falando de comércio. Qualquer comerciante vai levar o seu produto aonde é que tem um público-alvo. Você tem ali dentro do trem, da CBTM, do metrô, diversos movimentos de pessoas, e diversas vezes você vai encontrar o sujeito, o chocolate a tanto, olha aqui, carteirinha a tanto, eu vendo aqui carteira aqui, que você pode colocar um tanto de documento. Você vai encontrar, graças ao público-alvo, diversos vendedores ali. Tem como ser repreendido isso? Só com políticas públicas. Aí nós entramos numa outra esfera que passa a ser da administração das empresas que são concessionárias desses serviços, no caso de trens e metrôs, ou então até mesmo o ônibus, que às vezes você encontra no ônibus. Quando eu quero comentar isso, eu quero também me referir, porque queira, quer não, aqueles produtos que são oriundos de descaminho. O sujeito, o caminhão que foi preso, caiu no morro, cheio de balas, cheio de produtos, e que às vezes originais. Um sujeito pega, vai vender a preço vil. Quem anda pelo Rio de Janeiro, em Madureira, você encontra isso por diversas vezes. Em São Paulo também você encontra. Você para na 25 de março, você vai encontrar diversas vezes. Então, todo lugar do mundo você vai encontrar. Evidentemente, você vai encontrar isso mais na periferia, haja vista essa concepção. A titularidade de recursos econômicos que você tem para poder gastar em razão da aquisição de um bem. E isso, sim, é o fiel da balança. Tanto é que, se você observar, o maior consumidor de produtos pirateados são os jovens. Ou porque estão limitados com uma mesada, estão limitados com uma semanada, e circunstancialmente essa limitação para ele é fazer, eu tenho que poupar, porque eu quero gastar, eu quero sair com a minha namorada, eu quero encontrar os meus amigos, eu quero ter um entretenimento, mas eu quero estar atual. Eu estou vestindo aquela camisa que é a marca da moda, eu estou com um tênis que é a marca da moda, e tudo isso gera uma constatação de comportamento por classes sociais, faixa etária. Evidentemente, quanto mais velho é a pessoa, ela não tem esse consumo exacerbado. E quando vai consumir, ela consome produtos originais. Aquela pessoa que adquiriu um produto pirata, qual é a consequência jurídica que ela pode sofrer? Ela responde pela prática de um crime? Ela pode responder mediante uma indenização? De que maneira o direito alcança essa pessoa no sentido de tentar frear esse comportamento? Na aquisição, pelo artigo 184, parágrafo 2º do Código Penal, ela vai ficar sujeita a uma pena que vai de 2 a 4 anos. Isso para quem adquire o produto. Adquire. Ele não está comercializando, não. Ele pode estar ocultando, vendendo, mas o que adquire entra na solidariedade e responsabilidade, entra na cadeia. Na cadeia do ilícito, da prática do ilícito. Então ele fica sujeito a isso. Óbvio que quando nós falamos dentro do universo penal, é mais fácil de fazer a constatação. A grande questão e no âmbito civil? Aí se depende de demonstrar legitimidade de direito, ou seja, o sujeito que reivindica uma indenização, ele tem que demonstrar que ele realmente foi ele o autor, é ele o criador, é ele que detém aquela marca. Porque, do contrário, juiz nenhum há de dar, nenhum juiz há de conceder uma indenização decorrente de um ato ilícito, como a pirataria ou a aquisição de bens pirateados, se quem estiver reivindicando não demonstrar legitimidade.
Perceba que o nosso tema é um tema extremamente abrangente, a participação dos telespectadores mostram isso e a didática, professor Pimenta, que o senhor coloca realmente ela cativa. Se você tiver interesse em saber um pouco mais sobre esse tema, o professor Eduardo Pimenta ele é autor de alguns livros sobre esse assunto da pirataria, ele também é autor de códigos na área de direito autoral e que eu gostaria que o senhor até passasse esses indicativos dessas obras, algumas delas estão até aqui conosco também no estúdio, para aquele eventualmente estudante de direito, alguém que da área profissional do mundo do direito que queira se aprofundar um pouquinho mais, eu queria que o senhor até apresentasse essas obras também. Nós temos alguns trabalhos desenvolvidos nos estudos referente à pirataria, sobretudo dentro da ótica da propriedade intelectual. E um deles, por exemplo, esse aqui é um trabalho que na sua segunda edição esgotou, agora está indo para a sua terceira edição. Aqui nós versamos sobre o contexto da propriedade, dos crimes contra a propriedade intelectual. Há outros trabalhos, nós citamos aqui os estudos de combate à pirataria. Esse é um trabalho que ainda está nas livrarias, é um trabalho ao qual organizei com a participação de diversos autores, inclusive desembargadores, juízes, professores de diversas unidades do Brasil, em que procuramos criar diretrizes para as políticas públicas e para o direito, sobretudo o legislador, na elaboração de uma lei eficaz. Por que isso? Eu sou contra o contexto de haver o consumo de obras contrafeitas. Por quê? Porque já vi diversos resultados maléficos. Quando eu me refiro a obras contrafeitas, eu quero dizer obras pirateadas no seu senso comum. Senso comum é aquele que vai, não só como diz a lei, só direitos autorais. Não. Eu quero tratar desde o contexto de marcas e patentes, que está na Lei 9.279 de 96, eu quero tratar de remédios, eu quero tratar de terrenos, que ainda que você vai falar, mas o cara fez lá um documento pela 6.015, que é a Lei de Registro Público, e o documento é um documento esquentado de um terreno esquentado, então é um grileiro, então é um terreno pirateado. Então eu sou contrário a isso, primeiro por um ideal ético. Eu acho que nós vivemos segundo uma lei ação e reação. Se você ocasionalmente pratica o erro, o universo traz para você uma carga que você às vezes não queria pagar. É uma concepção pessoal, nós afastamos bem aqui do contexto do direito, mas quer queira, quer não, é uma dimensão sociopolítica econômica que nós temos que considerar do seu partícipes dentro daquela dimensão de Estado. Estado, a sociedade politicamente organizada, onde que tem as dimensões de direitos e aqui, então, todos nós estamos investidos e respeitando uns aos outros dentro desses limites. E uma outra obra é o Código de Direito Autoral, não é isso? O Código de Direitos Autorais. Esse é um trabalho singular, foi um trabalho que agora nós estamos numa atualização dele, dedicando arduamente, que, sem dúvida alguma, traz um efeito grande. E esse é um trabalho que traz não só o comentário às leis de direitos autorais, acordos internacionais que o Brasil faz parte, vinculado a direitos autorais, que, por sua vez, vai resultar naquilo que nós chamamos de obra pirateada, quando há o desrespeito a essa legislação. Professor Eduardo Pimenta, eu quero agradecer demais a sua presença no nosso programa Direito e Justiça. Tenho certeza que foi extremamente enriquecedor para todos nós, para os nossos telespectadores, inclusive. Renovo aqui o convite para a participação numa próxima oportunidade. Muito obrigado pela sua presença. Eu agradeço enormemente, não só ao seu telespectador, com as perguntas. Quero agradecer a você pessoalmente, o cavalheirismo, a singularidade. É muito bom estar aqui com você para poder versar essa prosa. E, enfim, com o desejo de que quero retornar, quero participar com vocês para outras oportunidades. E fica o meu registro. Estamos nas redes sociais, todas elas, desde Facebook, procurar no Google, YouTube, tem palestras nossas. Estamos à disposição de todos. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, as suas palavras também sempre gentis. E o nosso programa Direito e Justiça fica por aqui e nos vemos no próximo programa. Até lá.